Pai, mãe, seu filho tem dificuldades para permanecer 5 minutos na mesma tarefa? Você já se sentou perto dele para ler uma história ou para ajudá-lo em alguma tarefa escolar e percebeu nele uma dificuldade tremenda de se concentrar? Se essas coisas já aconteceram aí na sua casa ou se você já ouviu o mesmo questionamento de algum amigo que também tem filho, esse vídeo pode ajudá-los. Mas vocês precisam assisti-lo até o final. O sistema vestibular, localizado aqui no ouvido interno, controla o nosso senso de movimento e de equilíbrio. Mas não é só isso. Você sabia que crianças com sistemas vestibulares subdesenvolvidos geralmente são crianças mais inquietas e que se distraem mais facilmente? Atividades de equilíbrio estimulam o desenvolvimento do sistema vestibular e precisam ser praticadas durante a infância. Foi pensando no potencial desse tipo de atividade em melhorar não só o equilíbrio, mas também a capacidade de atenção das crianças que eu preparei as atividades desse vídeo. Vamos lá, você vai precisar de um barbante, uma corda ou outro material semelhante para fazer uma linha reta no chão e 6 brinquedos. O ideal é que os brinquedos sejam pequenos. Eu criei um enredo e você pode usá-lo ou então criar seu próprio enredo para estimular a imaginação e envolver seu filho pequeno nas atividades. Se seu filho tem 8 anos ou mais, verifique se ele prefere realizar essas atividades com ou sem enredo. Mas saiba que as atividades também são benéficas para crianças dessa idade. O meu enredo é o seguinte: a cidade está sendo invadida por dinossauros e os dinossauros estão destruindo todos os brinquedos. Seu filho terá de salvar os próprios brinquedos. Sempre que você disser dinossauro ou fizer um barulho simulando um dinossauro, seu filho terá de se agachar e abaixar a cabeça para não ser visto e devorado pelos dinossauros. E tem um detalhe importante: os deslocamentos precisam ser feitos de forma lenta e silenciosa para não chamar a atenção dos bichos. Essa parte do deslocamento em baixa velocidade não é só por causa do enredo não, viu? É que ao se deslocar devagar, seu filho estimula mais o sistema vestibular e trabalha ainda mais a atenção. São 6 deslocamentos sobre a linha. Seu filho precisa ir e voltar da mesma forma. Posicione os brinquedos ao final do percurso e inicie a atividade. Deslocamento 1. Para salvar o primeiro brinquedo, seu filho precisará se deslocar com um pé logo à frente do outro. Vai, salva o primeiro brinquedo e retorna da mesma forma. 2. Para salvar o segundo brinquedo, o deslocamento será com passos grandes. Dinossauro. Não se esqueça de emitir esse comando hora ou outra para estimular a imaginação e trabalhar ainda mais a atenção e o tempo de reação de seu filho. 3. Para salvar o terceiro, deslocamento em avanço. Detalhe: instrua seu filho para que ele não bata o joelho forte no chão. Ele precisa apenas encostá-lo e então continuar o deslocamento. 4. Para salvar o quarto, deslocamento em ponta de pés. Dinossauro. Para resgatar o quinto, deslocamento lateral. E para resgatar o sexto, ir e voltar saltitando. Dinossauro. Depois de realizar todos os deslocamentos sugeridos pelo menos 2 vezes para que seu filho se familiarize com a atividade, vamos variar. Primeira variação: você escolhe o deslocamento e distribui os brinquedos ao longo do caminho. Seu filho precisará de um pote nessa variação para ir colocando os brinquedos dentro. Pode ser um pote de sorvete ou qualquer outro pote semelhante. Dinossauro. Segunda variação: mudar a disposição do caminho. Aqui eu fiz um zigue-zague. Nessa variação, vocês podem definir se os brinquedos serão salvos durante o percurso ou se um a um será salvo ao final dele. Dinossauro.
Pratiquem bastante essas atividades em casa e quando a quarentena acabar, encoraje seu filho a realizar alguns desses deslocamentos no meio-fio, no canteiro, enquanto vocês andam pela rua. Assim, ele vai se divertir e vai melhorar o equilíbrio e a atenção. E eu preciso falar que esses exercícios não são milagrosos. Não pensem que vocês vão colocá-los em prática hoje e a capacidade de atenção, de concentração, o equilíbrio de seu filho vai aumentar exponencialmente de maneira instantânea. Não é assim que funciona. É necessário bastante prática para que os benefícios comecem a ser notados. Além disso, esses não são os únicos exercícios que estimulam o sistema vestibular e podem ajudar na melhora da atenção. Existem muitos outros. E eu não estou compartilhando conteúdos como este para revelar exercícios revolucionários, como muitos gostam de dizer por aí. Não é isso. São exercícios simples que muitas vezes, por desconhecer os benefícios, simplesmente por não ter ouvido sobre a importância deles, muitos pais acabam não colocando em prática. Outra coisa, você já deve saber, ou pelo menos desconfiar, que se por um lado, exercícios como os que eu mostrei aqui neste vídeo podem ajudar a melhorar a capacidade de atenção das crianças, por outro, existem atividades que podem prejudicar, deteriorar essa capacidade. Aqui eu gostaria de te alertar, pai, mãe, principalmente em função desse período de quarentena, sobre o perigo de deixar seu filho exposto em frente a uma tela por muito tempo. Além de comprometer a atenção, muitos estudos mostraram que o tempo excessivo gasto em frente a uma tela pode comprometer o desenvolvimento físico, psicológico, neurológico e social de seu filho. As evidências indicam que o tempo excessivo em frente a uma tela está associado a baixa qualidade do sono, a problemas de visão, a comprometimento da saúde óssea, risco de depressão na juventude e fatores de risco para doenças cardiovasculares, como pressão alta, obesidade, resistência à insulina e etc. E esses são apenas alguns exemplos. Como vocês já sabem, muitas dessas condições são desdobramentos da inatividade física. E já está comprovado, quanto mais tempo a criança gasta em frente a uma tela, menos tempo ela gasta se exercitando. Eu sei que estamos em período de quarentena, que a adaptação não é simples, existem muitas cobranças, mas eu preciso te pedir, pai, mãe, encoraje seu filho a continuar ativo, mesmo durante esse período. Algumas vezes você vai até precisar tomar a decisão por ele. As atividades físicas precisam despertar o interesse das crianças, mas é natural que elas não gostem, no primeiro momento, de todas as atividades que lhes são apresentadas. Ou então que elas até prefiram fazer outra coisa, como ficar em frente a uma tela, por exemplo. Eu acredito que as atividades que eu mostrei para você aqui nesse vídeo vão despertar o interesse de seu filho. Mas quando alguma atividade proposta não for tão interessante assim para ele, você precisa assumir o papel de responsável pelo desenvolvimento dele. É você, pai, mãe, que sabe o que fará bem para ele. Então, sempre que seu filho não demonstrar interesse por alguma atividade no primeiro momento, encoraje. Vamos lá, filho, vamos praticar algumas vezes essa atividade, depois nós vamos fazer outras coisas, outras atividades. Mas não precisa exigir, não precisa deixar o ambiente, a atmosfera pesada, não precisa obrigá-lo a fazer a atividade, você precisa encorajá-lo. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e saibam que este vídeo terá continuação. Serão mais 2 vídeos com atividades muito semelhantes às que vocês aprenderam aqui, para estimular o sistema vestibular e contribuir para a melhora da atenção e do equilíbrio de seu filho. Se você gostou do vídeo, clique no joinha, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho. E já sabe, se você quiser ajudar outras famílias, compartilhe este vídeo com elas. Um abraço do professor Robson. Fique com Deus.